Olá, pessoal! Hoje a nossa aula trata sobre conjunções. Afinal, o que são elas? As conjunções, elas têm a função de amarrar o texto. Elas ligam palavras, ligam frases, parágrafos, deixando o texto harmonioso, coerente, que tenha um raciocínio, que siga uma linha de raciocínio. Nós usamos frequentemente conjunções na nossa fala. Um exemplo é a conjunção "e", que é usada constantemente. Mas também, assim como na fala, o nosso texto escrito precisa ter o uso adequado de conjunções. Se ele não tiver conjunções, ele vai ser muito fragmentado. Pessoal, as conjunções são palavras invariáveis e elas podem ser divididas em coordenativas ou subordinativas. As coordenativas ligam orações ou termos independentes. Como assim? Vamos descobrir na prática. Antes disso, bom lembrar que orações é quando uma frase contém verbo. Então, se eu tenho uma frase que contém um verbo, eu tenho uma oração. Se eu tenho uma frase que tem dois verbos, eu tenho duas orações. Entendido? Vamos lá. Trabalho e estudo. Aqui nós temos a presença da conjunção aditiva "e". Mas por que aditiva? Veja que ela está acrescentando uma informação. Trabalho e estudo. Esse "e" poderia ser substituído por uma vírgula, sem prejuízo no sentido. Trabalho, estudo. Percebe? Vou escrever para ficar mais visível. Viu? Trabalho, estudo. Ou seja, são termos independentes, porque não necessitam da conjunção. Agora, a conjunção, ela traz mais harmonia e também ajuda melhor o leitor a compreender o sentido textual. Aqui nós já temos outra frase: não trabalho, mas estudo. Percebe como o sentido mudou? Veja, essa ideia traz uma informação totalmente diferente e oposta a essa primeira. Aqui nós temos duas orações. Por quê? São dois verbos. Veja, na primeira oração diz: eu não trabalho, mas estudo. Porém, eu estudo. Eu não faço uma coisa, mas eu faço outra. Percebe como a ideia é diferente? Não faço, mas faço. Então, esse "mas", ele indica adversidade. Por isso que é a conjunção adversativa, podendo ser substituída por "porém", "não obstante", tantas outras. Aqui nós temos ou trabalho ou estudo, que traz a ideia de alternância, ou uma coisa ou outra. É o mesmo que a prova avaliativa de vocês, que vai acontecer semana que vem. Ou vocês marcam a opção A, ou a B, ou a C, ou a D, ou a E. Só pode ser uma marcada. Aqui também traz essa ideia. Ou é uma coisa, ou é outra. Por isso que se chama conjunção alternativa. Veja como a nossa frase mudou. Trabalho, por isso enriqueci. O motivo de eu ter enriquecido é porque eu trabalho. Veja só, trabalho, por isso enriqueci. O "por isso" está dando a ideia de conclusão. Foi o ato de eu trabalhar que fez com que eu enriquecesse. Então, a conclusão de eu trabalhar muito, o resultado final de eu trabalhar muito, é o meu enriquecimento. O "por isso" também poderia ser substituído por "portanto", que é muito utilizado nas redações, principalmente no último parágrafo. Vejam, a nossa frase também sofreu uma modificação. Enriqueci porque trabalho. Veja, agora eu já não estou mais concluindo, eu estou explicando. Por que foi que eu enriqueci? Porque eu trabalhei. Essa é a explicação.
Por isso se chama conjunção explicativa. Poderíamos trocar com o mesmo sentido. Enriqueci por quanto trabalho. Enriqueci pois trabalho. Ok? Simples assim. A primeira oração subordinativa é a integrante. Antes disso, vamos entender o que é uma conjunção subordinativa. É aquela que liga termos ou orações dependentes. Isso significa que uma oração vai depender da outra. E nós teremos a conjunção para ligar essas duas orações. Vamos entender agora. Integrante. Aqui nós temos a presença de duas orações. Por quê? São dois verbos. Verifiquei e faltava. Verifiquei. Primeira oração. Verificou o quê? Se faltava água aqui. Você pode sempre fazer essa perguntinha. Verifiquei. Verificou o quê? Se faltava água aqui. Ok? Então aqui nós temos a presença do se. O se como oração integrante. Também poderíamos usar o que. Verifiquei que faltava água aqui. Ok? O que ele também tem o sentido de ser uma conjunção integrante, não só como pronome relativo, tá, gente? A gente consegue diferenciar porque o pronome relativo, ele sempre vai ser antecedido, ou seja, sempre antes dele vai ter a presença de substantivo a qual ele está retomando, o qual ele retoma. E quando ele é uma conjunção subordinativa, nós não temos a presença do substantivo, mas sim de outras palavras, como verbos, preposições, enfim, por aí vai. Pessoal, a segunda conjunção subordinativa é a causal, que indica a causa ou a razão para que uma coisa aconteça, ou a razão de um efeito, certo? Exemplo, porque eu te amo imensamente, muitas pessoas sentem ciúmes de nós. Veja, aqui nós temos uma causa. Qual é a causa de muitas pessoas sentirem ciúmes de nós? É porque eu te amo imensamente. Aqui está expressando a causa desse efeito, que é muitas pessoas sentirem ciúmes de nós. Então, essa é a causa ou a razão. Veja que o porquê, ele pode ter pelo menos dois sentidos diferentes. Nós vimos que ele pode ter um sentido explicativo na conjunção coordenativa e aqui na subordinativa ele tem o sentido causal. Por isso que é preciso analisar bem as frases, tá, gente? Pessoal, a outra conjunção é a comparativa. Corria qual um touro, onde nós estamos comparando dois elementos, que são uma pessoa que corre e um touro que corre. Corria qual um touro. Então, esse qual ele poderia ser substituído, corria como um touro, como nós costumamos falar. Então, a conjunção subordinativa, ela dá a ideia de comparação, onde precisamos de dois elementos, sejam duas pessoas, uma pessoa ou um animal, enfim, mas precisamos de dois elementos para estabelecer uma comparação, ok? No mínimo, dois elementos. Outro ponto importante é que essa comparação, ela pode ser de igualdade, de inferioridade ou de superioridade. Por exemplo, ele corria mais do que um touro. Veja só, dando a ideia de superioridade, comparação de superioridade. Ele corria menos do que um touro, comparação de inferioridade. Percebem? Ele corria como um touro. Qual um touro? Ideia de comparação de igualdade.
Certo, gente? Analisem a ideia, vejam além das palavras, vejam a ideia. Vocês são pessoas pensantes, inteligentes que conseguem deduzir isso. Aqui nós temos como quarta conjunção a concessiva. O que significa isso? É quando eu apresento uma conjunção que passa a ideia de contrariedade. Veja, não é o mesmo que uma oposição total, que invalida uma coisa. Então, na concessão, nós temos uma oposição? Sim, temos, mas é uma oposição sem invalidar aquilo que foi dito anteriormente. Vamos lá. Embora o tempo mude, não mudarão seus planos para hoje. Mesmo que o tempo mude, não mudarão seus planos para hoje. Ou seja, aqui nós temos uma contrariedade, embora o tempo mude. Veja, esse embora tá passando a ideia de contrariedade, mas ele não tá dando a certeza de que o tempo vai mudar. Embora o tempo mude, não mudarão meus planos para hoje. Outra palavra que poderíamos usar é o ainda que o tempo mude, seus planos não mudarão para hoje. Pessoal, a quinta conjunção subordinativa é a condicional. Se você estudar, passará de ano. Veja como aqui nós estamos estabelecendo uma condição, uma hipótese. Caso você estude, passará de ano. Se você não estudar, não passará de ano, simples assim. Então é uma possibilidade, é uma condição. Para que você passe de ano, você precisa estudar. Se você estudar, passará de ano, ok? Pessoal, a sexta conjunção subordinativa é a conformativa. A conformativa dá a ideia de conformidade, de acordo, certo, gente? Pensem sempre no acordo, na maneira, uma maneira, certo? Então, consoante falamos, segundo falamos, como, veja só o como sendo usado como conjunção conformativa. Como falamos, dedique-se aos estudos. Então, foi um acordo feito da mesma maneira que falamos, dedique-se aos estudos. Conforme falamos, dedique-se aos estudos, ok? Pessoal, a sétima conjunção é a subordinativa, é a consecutiva, que indica algum resultado, um efeito, uma consequência. Meu filho é tão inteligente que passou em primeiro lugar no vestibular. Veja que o que está novamente sendo usado, mas aqui o que ele não é usado sozinho, e sim com outra palavra. Tão e que. Aqui também nós temos uma palavra que dá a ideia de consequência. Percebem? Outra palavra que poderíamos usar é: meu filho é tão inteligente. Meu filho é inteligente de modo que passou em primeiro lugar no vestibular. De modo que aqui também nós temos uma conjunção consecutiva, ok, pessoal? Pessoal, a oitava conjunção subordinativa é a final. Vamos ao exemplo. Ore para que não caia em tentação. Aqui, esse para que, ele está dando a ideia de finalidade. Por que eu devo orar? Para que eu não caia em tentação. Então, esse para que também poderia ser substituído por uma palavra semelhante como a fim de que. Ore a fim de que não caia em tentação. Certo, pessoal? Percebam que a conjunção final é diferente da conjunção conclusiva. A final, ela expressa um tipo de finalidade. Qual é a finalidade de orar? Enquanto que a conclusiva, ela expressa uma conclusão, fechamento de ideias. Por exemplo, temos a ideia do portanto, a conjunção portanto, que passa a ideia de conclusão diante de tudo que foi dito anteriormente, certo? E
Por último, nós temos a conjunção subordinativa proporcional, que dá a ideia de proporcionalidade. Então, quanto maior o esforço, melhor é o resultado. A proporção que é o esforço é o resultado. Nós temos aqui a proporção que, a medida que, ao passo que, são todas conjunções proporcionais. Quanto maior, melhor. Quanto maior, menor ou maior, tudo isso são conjunções proporcionais, onde nós temos duas coisas que acontecem ao mesmo tempo, que são proporcionais, certo? Quanto maior esforço, melhor é o resultado. À medida que eu me esforço, eu avanço. À medida que a proporção que eu me esforço, eu avanço. Percebem? Aqui a ideia de proporcionalidade, duas coisas simultâneas que acontecem ao mesmo tempo. Espero que vocês tenham entendido, pessoal. Qualquer dúvida, podem questionar. Um abraço.